Meu nome é Cláudio, eu sou professor de contabilidade na Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. Eu sou a professora Elise Sfergerzaro, sou professora do curso de Ciências Contábeis da Universidade Federal da Grande Dourados, UFGD, aqui em Dourados, no Mato Grosso do Sul, né, para os seguidores da professora Vera que estão conhecendo a gente. Sou doutora pela USP, e em contabilidade, e o meu tema de, maior interesse de pesquisa é relato integrado e sustentabilidade dentro da área de contabilidade. Quando a gente fala de contabilidade, que é a nossa área, geralmente a gente pensa em impostos, apuração de impostos e pagamento, essas coisas que primeiro vêm à nossa mente, né? Mas a contabilidade não está limitada a isso. A psicologia, por outro lado, falou psicologia, a gente imaginou um divã, aquele atendimento clínico, né? Mas a abrangência da psicologia é muito maior, ela está permeada em toda a nossa vida. Um dos objetivos, algo que a psicologia se importa, né, é tentar compreender os mecanismos dessa estrutura que é complexa e é tão fascinante, que é a mente humana. E que ela usa, né, vários artifícios, né, para tomar decisões rápidas, que foram desenvolvidas, foram aprimoradas num contexto meio de garantir a segurança física, a sobrevivência, e que muito disso ainda está presente na gente, mas que talvez não é tão adaptativo, não funciona tão bem assim quando a gente está falando de outras decisões financeiras, às vezes dá ruim, né? Na hora que o cérebro entra em ação tentando fazer o negócio acontecer rapidinho. Então, para ter, né, uma visão bem legal dessa outra dimensão da psicologia, a gente tem a professora Vera, que é referência absoluta quando o assunto é psicologia econômica, né? A professora Vera Rita de Mello Ferreira, ela é autora dos primeiros livros no Brasil de psicologia econômica. É, assim, uma referência incrível quando está falando de comportamento de investidores. Além disso, a professora Vera tem um canal no YouTube que se chama Pílulas de Psicologia Econômica, que é uma fonte muito interessante de conhecimento, de economia, de psicologia, traz várias discussões interessantes. Boa noite novamente, né, professora Vera? Nós gostaríamos de agradecer muito a sua disponibilidade em compartilhar com a gente, né, toda a sua experiência e nos brindar, né, com tanto conhecimento aqui no projeto Educa Finamp. Se você quiser complementar um pouquinho sobre a sua bibliografia, sobre a sua trajetória acadêmica, nós estamos ansiosos por ouvi-la. Tá bom. Muito obrigada pelo convite, boa noite a todos. O Cláudio acho que já falou tudo que eu ia falar. Porque é isso mesmo, né? A gente tenta estudar como a cabeça não funciona. Como a cabeça funciona, mas, na verdade, a gente quer mesmo entender como, por onde é que não funciona, se tem algum padrão que se repete, essas coisas todas. Então, é isso, eu sou psicóloga, fiz mestrado e doutorado em psicologia social, o meu doutorado, a tese foi em psicologia econômica, na verdade, eu tenho uma formação em psicanálise antes, e trabalhava com divã e tudo, agora só não estou trabalhando com divã porque estou trabalhando remoto, né? Mas, se não, ainda faço alguns atendimentos. E eu fui atraída por essa área antes de saber que ela existia, porque na década de 90, quando veio uma inflação desgovernada, que só entrou nos eixos com o Plano Real no meio de 94, eu estava interessada em saber o que acontecia na cabeça das pessoas para se sentirem tão atraídas pela inflação, porque parecia que era isso que acontecia, né? A inflação não acabava nunca, apesar de planos e planos de governo, não acabava nunca. Então, foi isso que me levou a me aproximar dessa área, onde eu estou há 27 anos. E eu não tinha intenção de ter uma carreira acadêmica, mas no meio do caminho eu vi que não dava mais para voltar para trás, que daí eu tinha que fazer o doutorado, depois do mestrado não tinha como, daí fui fazer o doutorado, foi difícil porque não existia, como ainda não existe uma linha de pesquisa específica,
Então, eu tive que contar com a caridade de uma orientadora que me aceitou, finalmente, depois de levar muitas portas no nariz. E quando o Daniel Kahneman, que é o psicólogo social que ganhou o Prêmio Nobel de Economia em 2002, por sorte, o prêmio foi anunciado 3 dias depois de eu ter entregado o projeto. Então, eu digo que eu sou muito grata a ele, porque aí eu ganhei uma bolsa CAPES flexibilizada, naqueles tempos em que ainda havia algumas bolsas, né? E que conseguiu pagar pelo menos as mensalidades do doutorado, e era flexibilizada, quer dizer, eu podia continuar trabalhando, eu dava aula e atendia no consultório. Então, isso foi super importante, e claro, foi importante também para eles até verem que eu não era uma maluca caída, assim, de paraquedas, falando de coisas que ninguém falava naquela época. Então, com o prêmio para um psicólogo, prêmio de economia para um psicólogo, já deu uma oficializada no assunto, né? E eu tenho me dedicado esses anos todos a contribuir para a construção do campo aqui no Brasil. Então, agora, recentemente, 2 semanas, eu acho, 3, eu tive a notícia de que eu devo ser a próxima presidente da Associação Internacional de Pesquisa em Psicologia Econômica, que em inglês é IAREP, obrigada, que eu represento aqui no Brasil desde 2004, e onde eu encontrei os colegas que me ajudaram muito com referências durante o doutorado, já que aqui era muito difícil de achar e tal. E depois do doutorado, então, eu já comecei a escrever, durante o doutorado, na verdade, eu já comecei a escrever o primeiro livro, que foi o Decisões Econômicas, Você Já Parou para Pensar, depois já emendei com o próximo, que é o Psicologia Econômica, Estudo do Comportamento Econômico e da Tomada de Decisão, e depois está fazendo está fazendo 10 anos, esta semana, o último livro, que é A Cabeça do Investidor. Eles todos estão indisponíveis no momento. O Psicologia Econômica, quem vem fazer o meu curso de Psicologia Econômica, que é um curso introdutório que está online, ganha uma versão em PDF. Os outros 2 a gente está em trâmites aí para ver como é que faz, se eu vou ceder os direitos, o que vai acontecer. Mas até se encontrarem, não comprem, porque não pode ser vendido. Desde então, eu tenho feito trabalhos para o governo, o que é uma coisa super interessante, que é o que mais me atrai, na verdade, para o Banco Central, parcerias com a CVM, onde eu trabalhei como voluntária durante 10 anos, fui membro fundadora do Núcleo de Estudos Comportamentais da CVM, que foi o primeiro em CVMs no mundo. No Banco Central também a gente conseguiu trazer a psicologia econômica, que também foi de uma forma pioneira em bancos centrais, então eu trabalho com o setor público, o setor privado, e faço basicamente divulgação científica. Então tenho o canal, de fato, o Pílulas de Psicologia Econômica, que eu gravava no parque caminhando, agora com a quarentena, mais de 1 ano, que eu gravo aqui na varanda, enquanto eu faço minha caminhada, 1 hora na varanda, todo santo dia. Mas as pílulas vão sentar no sábado da semana que vem, porque elas são pílulas ambulantes, porque eu gravava andando. Mas agora elas vão sentar, porque sabe Deus quando que a gente vai conseguir sair às ruas com segurança. E tem também o Instagram, que é Psicologia Econômica, tudo junto. E para quem quiser também conhecer um pouco o trabalho de forma gratuita, tem listas de transmissão para receber o meu audiolivro, que é Psicologia Econômica e Psicanálise, em capítulos que eu gravei no começo da pandemia, que foi uma contribuição, assim, que a Cris, que minha aluna desde 2008,
e que agora é minha parceira nos cursos externos, ela que deu a ideia, ela falou, vamos contribuir aí, está todo mundo dentro de casa, não tem o que fazer. Então, eu comecei a gravar e ela manda por lista de transmissão. Então, vai começar uma segunda-feira. Quem tiver interesse tem que mandar um e-mail para a Cris, que é contato@vertipsi, tudo junto, sem o acento, .com.br. contato@vertipsi.com.br. E ela daí também pode dar informações sobre os cursos, que são cursos, o introdutório de psicologia econômica, que é pré-requisito daí para educação financeira com psicologia econômica, que começa uma turma amanhã, e para arquitetura de escolha, que é o desenho comportamental de contextos para ajudar as pessoas a fazer o que elas gostariam de fazer, mas tropeçam no meio do caminho.